aí galera, beleza? Meu nome é Rondinelli, eu sou professor de História do Darwin e hoje eu vou passar para vocês dicas dos mais importantes conteúdos que têm caído no Enem e que tem grande chance de cair nessa prova que você vai fazer daqui a pouquinho no Enem de 2017. Vamos começar falando das dicas de História do Brasil, os conteúdos que têm caído com mais assiduidade, que são presença quase que garantida. Vamos falar os temas, obviamente não dá para aprofundar em todos eles, mas são temas que servem para te nortear e para você começar a dar uma pesquisada em cima dele e dar uma concentrada maior, porque de fato a chance deles cair é bem maior do que os demais. E começando o período colonial, nós temos alguns temas importantes que se repetem. Primeiro, as plantations do período colonial. O que é uma plantation? É um modelo de produção que se baseia na ideia do latifúndio, da monocultura, do mercado externo e do escravismo. Lembrando que a plantation no período colonial se aplicava às áreas de cana-de-açúcar, de tabaco e de algodão. Além disso, tema muito batido no nosso Enem, são as questões escravistas. Até porque, meu velho, o escravismo faz parte da história africana e brasileira. E a história da África, ela tem caído muito corriqueiramente no Enem. E, inclusive, mais de uma questão. E sobre o escravismo, é bom os senhores saberem os principais grupos que vieram para cá, como que se dava o tráfico negreiro, como que era o escambo do escravo, em troca de que você pegava o escravo. Trocava o escravo em troca de aguardente, de tabaco, e quais as condições de vida do escravo no Brasil. São temas que você deve dar uma reforçada. A administração colonial, como que o Brasil foi dividido nesse período, as capitanias hereditárias, como que elas foram distribuídas, o que é uma carta de doação, o que é um foral. Revoltas separatistas, meu camarada, as principais, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Insurreição Pernambucana. Esses três movimentos separatistas caem com muita frequência. Em especial, a Insurreição Pernambucana tem caído mais nos últimos tempos, se comparada com a Inconfidência Mineira e com a Baiana, porque a Confidência Mineira e a Baiana ela ficou só no mundo das ideias. E já a Insurreição Pernambucana, ela vai acontecer de fato, aquela de 1817. E período joanino é todo ano que cai. É um período curtinho mesmo, que vai de 1808 até 1821, e os senhores devem saber os motivos que levaram a corte a vir para o Brasil, as realizações do Dom João dentro do Brasil na época, e como que fez o Brasil progredir a vinda da família real para cá. E é claro, porque se cria uma estrutura política e administrativa que até então nós não tínhamos. Já do primeiro reinado, o processo de independência, ele é vital de você entender. Como que se deu o processo de independência? Houve guerra, não houve guerra? O Brasil teve um processo de independência diferente de quase toda a América. Aqui nós continuamos com a monarquia, continuamos com a mesma família real governando, então é um ponto de destaque. A Constituição de 1824, todas as constituições caem, todas. A Constituição de 1824 ela é muito importante, porque ela é a nossa primeira Constituição. E é claro, dentro das Constituições, senhores, não há necessidade de vocês saberem tudo da Constituição, até porque isso aí seria quase impossível de você saber. Mas para as provas, para o Enem, os caras concentram em alguns temas da Constituição, sendo que o tema mais importante de cada Constituição, que sempre cai, é o sistema de participação política, é quem vota e como vota. Ah, mas por que quase sempre cai isso, Rondinelli? Porque se você sabe quem vota e como vota, você sabe se o país se encontra mais ou menos democrático naquele momento. Nessa época, só votavam homens maiores de 25 anos, o voto era censitário e o voto era aberto. Lembre-se também que essa Constituição tem um destaque por causa do poder moderador, que era de uso exclusivo do imperador e estava acima dos demais poderes. E outra questão também importante dessa Constituição é a submissão da Igreja Católica ao Estado, através do padroado e do beneplácito. É bom dar uma consultadinha e ver o que isso significa. E o processo de abdicação do Dom Pedro, os fatores que levaram à sua abdicação, a crise econômica, a perda da província cisplatina, a morte do pai dele lá em Portugal, a guerra do irmão dele para poder ocupar o trono com Dom Miguel, isso são fatores também que caem com certa consistência. Do período regencial, que também é um período curto, uma coisa importante. O ato adicional de 1834, aquele do Feijó, que criou a regência una, eletiva e temporária. É bom lembrar também que o Feijó foi o mesmo camarada que criou, senhores, a Guarda Nacional, que era uma guarda feita pela elite, para a elite, para defender os interesses dela. E, claro, as revoltas, cabanagem, balaiada, sabinada, malês, farroupilha. Destaque para a Revolução Farroupilha. De todas essas, a Farroupilha disparadamente é a que mais cai. Foi a mais longa, foi a que atingiu a maior quantidade de objetivos. Então dá um privilégio para a Revolução Farroupilha nesse contexto.
Já no segundo reinado, que é um período mais extenso, que é quase meio século, você vai ter primeiro, dos partidos que nós temos nesse período da história do Brasil, os mais importantes são o liberal e o conservador. O liberal, também chamado de Luzia, e o conservador, apelidado de Saquarema. Muito corriqueiramente cai. São farinha do mesmo saco, vinho de uma mesma pipa. Os caras perguntam que diferença existe entre os dois partidos. O parlamentarismo às avessas, ou ao contrário, como que funciona o parlamentarismo no Brasil se comparado ao parlamentarismo tradicional inglês. Aquela famosa ideia de que aqui o rei reina e governa, ao contrário da Inglaterra, onde o rei reina, mas não governa, já que quem governa é o primeiro-ministro. E, é claro, o café, o novo produto rei da economia nacional. O café vai modificar a estrutura política, administrativa e econômica do império naquela época e vai fazer o país progredir como não havia progredido há bastante tempo, já que o nosso último grande surto de crescimento econômico foi lá durante o período da mineração. E agora surge um novo produto que vai ganhar mercado e vai fazer surgir uma nova categoria importante no Brasil, que serão os barões do café, que futuramente serão peças fundamentais para o processo de proclamação da República no Brasil. A imigração, com destaque para a imigração italiana e alemã, que vão vir para o Brasil nesse período não só para poder ocupar as lavouras, mas também existiu o tal do projeto de branqueamento, de clarear a população. E é claro, nesse momento estão acontecendo as leis abolicionistas. Então, se o café está em expansão e as leis abolicionistas estão acontecendo, existe uma necessidade de ter mão de obra. Então, a imigração vai ser incentivada. A Era Mauá, que é o nosso período de crescimento industrial durante o segundo reinado, visto que, já que o país é um país quase que essencialmente agrícola, a Era Mauá é um destaque para o período, já que traz uma industrialização e um desenvolvimento que até então nós não possuíamos. As leis abolicionistas, todas elas. Lei Feijó, de 1831, que proibiu o tráfico negreiro, mas era lei para inglês ver, não acontecia. A Lei Eusébio de Queiroz, que essa de fato vai proibir o tráfico negreiro. A Lei do Ventre Livre, a Lei de 1871, a Lei do Sexagenário, de 1885, 1871, 1885 e, é claro, a Lei Áurea, de 1888. Saber como que essas leis funcionavam e se realmente elas funcionavam na prática, já que na teoria era uma coisa e na prática vai ser outra. E a Guerra do Paraguai, que é a maior guerra da Latinoamérica, ficando somente atrás da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que é a Guerra Civil Americana. Guerra do Paraguai é a mais importante nesse contexto e é a maior guerra que o Brasil vai estar se envolvendo nesse período. Não pode deixá-la de lado. Já na República Velha, de novo, nós temos a Constituição. Lembrando que a República Velha vai ser dividida em duas partes, a República da Espada e a República Oligárquica ou do Café com Leite. Essa república toda só tem uma Constituição, que é a de 1891. Nessa Constituição se separa a Igreja de Estado. Nessa Constituição nós nos tornamos República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. E lembrem-se, o voto. Como votava e quem votava? Nessa Constituição votavam homens maiores de 21 anos, devendo ser alfabetizados. Acabou o voto censitário, beleza? Sem contar ainda que a eleição era direta e o voto era aberto. Todo mundo via em quem você estava votando. Por isso que existia, então, o voto de cabresto. Além disso, as características políticas, essas todo ano, é sem chance de não cair. Voto de cabresto, coronelismo, política dos governadores, política do café com leite e comissão de verificação de poderes, ou a tal da degola, são pontos que os senhores têm que dar uma relembrada, dar uma frisada em cima, porque cai. Não fica sem cair, não. É um ponto que você pode garantir. O Convênio de Taubaté, que é o principal acordo econômico envolvendo o café na época, já que o principal produto da economia brasileira era o café, a ideia era o quê? Estávamos produzindo café demais e todo café que fosse produzido e não fosse exportado, o governo brasileiro deveria comprar e estocar esse café. Dá uma olhadinha no Convênio de Taubaté e também dá uma pesquisadinha no Fund-Loan, que foi a renegociação das dívidas do Brasil na época da República Velha. E as revoltas rurais e urbanas. Essas revoltas também caem com frequência. Das revoltas rurais, destaque para a Guerra contra o Estado e a Guerra de Canudos, além do cangaço. Já nas revoltas urbanas, destaque para a Revolta da Chibata e para a Revolta da Vacina. Essas quatro, Contestado, Canudos, Chibata e Vacina, são revoltas que uma delas vai cair na sua prova esse ano, tenha certeza. Além disso aí, vamos agora para a Era Vargas. Daqui para frente, então, cai absurdamente. E no caso da Era Vargas, temos duas constituições. A de 1934,
Acabou a República Velha, iniciou um novo período. A de 1934 é importante porque é aquela que vai incluir as leis trabalhistas. A de 1934 é importante porque as eleições passam a ser diretas. O voto passa a ser secreto, a idade reduz para 18 anos, passam a votar homens e mulheres alfabetizados. Se ampliou e muito a participação política brasileira nessa época. Já a de 1937 é a Constituição do período do Estado Novo do Getúlio Vargas, a Constituição de caráter autoritário e centralizador, já que era chamada também de Carta Polaca, porque era inspirada na Constituição da Polônia de característica fascista, que concentrava poderes no presidente, supremacia do executivo, beleza? As leis trabalhistas, 8 horas de jornada de trabalho, regulamentação do trabalho feminino, proibição do trabalho infantil, que são menores de 14 anos, salário mínimo regional, carteira assinada, férias anuais, descanso semanal, é importantíssimo para a história do Brasil, já que é um divisor de águas as leis trabalhistas. Lembrem-se que na República Velha a questão operária era caso de polícia, e agora a questão operária se torna caso de política. O populismo, que vai vigorar desde o Getúlio Vargas até chegar à ditadura militar. Getúlio é populista, Jânio Quadros, JK, Jango, todos são populistas. O populismo é aquele camarada que concede benefícios à massa para conseguir ter o apoio e a aprovação popular para se manter no poder. O Plano Cohen, ou Cohen, que foi o plano que o Getúlio Vargas se utilizou para poder implantar o Estado Novo, que falava de uma ameaça comunista ao Brasil, e a participação do Brasil na Segunda Guerra. O Brasil entra na guerra já rolando, e quando o Brasil entra na guerra, vai ficar do lado dos aliados, vai sair do lado vencedor, mas lembre-se que o Getúlio acabou dando um tiro no pé nesse momento. Ah, por quê? Porque o Getúlio lutou contra as ditaduras fascistas na Europa, mas ao mesmo tempo mantinha uma ditadura aqui. Então ele vai acabar a ser pressionado para poder redemocratizar o país. E aí entramos na República Democrática, com destaque no governo do nosso camarada Dutra, para o plano SALT, saúde, alimentação, transporte, energia, e, é claro, o Brasil na Guerra Fria. O Brasil rompe com o bloco socialista, fecha os partidos de esquerda, se alia ao bloco capitalista. Já o Getúlio voltando, o retorno democrático do Getúlio e a criação da Petrobras, assunto muito em voga na atualidade. O suicídio do Getúlio, os fatores que levaram ao suicídio dele, a crise do governo do Getúlio, os fatores que levam ao suicídio e como são as consequências depois desse suicídio. Já chegando no JK, o plano de metas, que vai concentrar, meu velho, em saúde, alimentação, indústria de base, sem esquecer de forma alguma a construção de Brasília. E política externa de Jânio, que era uma política autônoma, um camarada que defendia a autodeterminação dos povos, não seguiu o alinhamento ao bloco capitalista, reatou relações com a URSS, não rompeu ou não cumpriu a ideia de bloqueio ou embargo econômico a Cuba. E do Jango, que é o último dessa República Democrática, as reformas de base, o plebiscito, a implantação do parlamentarismo provisório no Brasil para evitar que ele pudesse ocupar o poder, mas dê destaque às reformas de base. E, é claro, essas reformas vão acabar desencadeando no golpe de 64, que vai para a República Militar ou a ditadura militar. E na ditadura, alguns pontos importantes que os senhores têm que saber. Primeiro, o golpe, como que ele se deu. Segundo, os atos institucionais. Destaque para os 5 primeiros atos. Aí direito de cassar mandato, eleição indireta para presidente da República. Aí 2, bipartidarismo. Aí 3, eleição indireta para governador. Aí 4, bases da nova Constituição, autoritária e centralizadora. E o AI-5, que é o golpe dentro do golpe. Plenos poderes para o Executivo, que poderia fazer qualquer coisa sem aprovação do Congresso. Poderia aprovar ou vetar qualquer medida. Já do ponto de vista repressão e tortura, os órgãos de repressão e de tortura do governo nessa época, principalmente aos grupos ligados às esquerdas. O milagre econômico, que foi o período de crescimento do Brasil, que chegou a ultrapassar os 10% de crescimento ao ano, principalmente no governo do Médici. PAEG e PND, Plano de Ação Econômica do Governo ou Plano Nacional de Desenvolvimento. São os planos econômicos da ditadura militar. Basicamente, grandes empréstimos para a realização de grandes obras de infraestrutura, para poder atrair o capital internacional e a instalação das multinacionais no Brasil. A anistia, já lá no governo, meu camarada, do Figueiredo, essa anistia que deveria ser ampla, geral e restrita, é importante saber dela, já que nós tivemos algum tempo atrás a Comissão da Verdade, que falava justamente sobre os crimes praticados durante a ditadura, e aí essa anistia acabou dando o perdão para quem foi torturador do Estado,
mas não deu perdão para quem praticou atos de pegar em arma contra o Estado. E, é claro, a campanha Diretas Já, o último momento da ditadura, onde havia uma pressão muito grande para que se acontecesse ou para que se tivesse uma eleição direta para presidente, coisa que acabou não acontecendo. Acabou sendo uma eleição indireta. Mas quem venceu foi o candidato que venceria se a eleição fosse direta, já que foi o Tancredo Neves. A nova república, senhores, é uma parte que ela cai bem menos, visto que a maior parte dos alunos de escola pública não chegam a esse último capítulo da história do Brasil. Então, a maior parte das vezes o Enem não vai dar privilégio para poder cair questões de Enem sobre esse assunto. Só que tem alguns assuntos importantes e a gente não sabe o que vai acontecer, é bom falar. Primeiro, a Constituição de 1988, chamada também de Constituição Cidadã, porque ela vai ser a primeira Constituição que vai incluir os analfabetos para votar, e também porque considera o crime de racismo inafiançável. E também ela é apelidada de Constituição Verde, já que ela é a primeira Constituição que vai tratar as questões ambientais, crimes ambientais, as punições, criação de reservas indígenas, defesa da cultura indígena e tudo mais. O neoliberalismo, de fato, aplicado no Brasil, principalmente a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, onde tem o início efetivo das privatizações de estatais brasileiras. O Plano Brasil Novo, ou Plano Collor, aquele que vai bloquear o dinheiro das contas correntes e poupança durante 1 ano e meio, que foi um alvoroço no Brasil da época. E, é claro, o Plano Real, que é o plano que nós vivemos até hoje, que foi o plano que trouxe estabilidade econômica, feito pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, que logo depois se torna presidente do Brasil. Senhores, esses pontos são pontos que os senhores devem dar uma concentrada e dar uma estudada. Não deixe de fazer isso, porque muito possivelmente cairão na sua prova. Boa sorte para você e conto com você, meu velho, aprovado para esse ano. Sem pré-vestibular, sem mais terceiro ano. Esse é o último ano. Dá um gás, foca nisso que você vai passar. Boa sorte para você, meu brother. Até mais. Tchau.